Fala aí, galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um Trocando Ideias do nosso querido canal Moto e Rock and Roll. E hoje eu tenho um convidado aqui especialíssimo, um grande amigo. É um cara extremamente musical, que até eu tô curioso para saber da história dele, onde tudo começou, porque muitas vezes a gente não sabe, né? Então, apresento a vocês meu amigo João Cury. João, E aí, valeu, Cadu, tudo cara. bem? Obrigado aí por Beleza? topar fazer esse Pô, vídeo. imagina, o prazer é meu. E que assim, você é uma caixinha de surpresas, né, cara? Eu conheci o João, ele comprou um saxofone, pô, vamos estudar sax, tal, não sei o quê. Mas eu queria que você contasse onde tudo começou, esse interesse pela música, né? Assim, onde que você começou a despertar esse interesse? Como que foi a história? Qual que foi o primeiro instrumento que você teve contato? E aí nós vamos aí contando as historinhas. Bom, cara, onde começou eu não sei. Eu acho que a ideia do rock, né? Meus pais são muito do rock, né? Então, Uhum. a música dos meus pais, que eles falam que é de casal, é Hotel California. Uma banda favorita dos meus pais é Eles Queen. curtem pra caramba, Eles né? curtem, né? Então, a gente, Você no cresceu carro, ouvindo. a gente escuta... Eu e minhas irmãs, a gente cresceu ouvindo rock, etc e tal. E eu lembro que eu tinha, sei lá, meus 13 anos, um pouco menos até, eu virei pro meu pai e falei, quero uma bateria. Quero uma bateria, porque, porra, eu quero uma bateria. E aí, meu pai, não, vamos ver, não sei o quê, pô, bateria faz muito barulho, não sei o quê, mas vamos ver. Aí, do nada, ele chega em casa com um teclado. Um teclado simples, Ah, é verdade, você tem aquele um teclado, né, cara? tecladinho simples, É, assim, bem de início mesmo. sim. Não tinha nem sustain no teclado, nada, não sei Hum. o que. Ele pega e me dá o teclado. Eu fiz uma cara, meu Pô, teclado, mas isso aí cara. não é uma bateria. Tipo assim, pô, que sem graça, sabe? Todos os instrumentos, pô, é o mais sem graça. Meu pai, não, não, mas veja bem, isso aqui é todos os instrumentos em um só. Eu falei, não, tá bom. Daí eu deixava o teclado em casa, né? Eu falei, bom, agora que eu tenho teclado, né, tenho interesse, eu vou começar a fazer aula. Fiz aula durante um ano e pouco, que foi, pô, Isso com foi 13 anos de idade. até menos, eu acho, na verdade. É. Eu não lembro quando que foi, mas acho que era até menos. Acho que eu devia ter uns 11 por aí. E eu comecei a fazer aula de teclado, de piano mesmo. E foi muito bom, assim, foi um ano, 2 anos que eu fiz de aula para aprender teoria mesmo, tudo Uhum, mais. uhum. Não era exatamente o que eu queria, né? Mas eu fui pegando o gosto cada vez mais. E o que eu achava muito legal é que quando eu tocava, o pessoal de casa vinha ver eu tocar. É. Então meus pais vinham, oh, que legal, não sei o quê. Eu tenho uma casa, Um incentivo, né, cara? na casa da minha avó, assim, do interior em Jaú, tem um piano lá de parede, Sim. né? E aí quando eu chegava Aqueles de lá eu armário, tocava, né, em pé, assim. e aí quando chegava eu tocava e meus avós vinham ver, meu avô, meus tios, etc e tal, e eu comecei a gostar disso, né? Falei Sim, assim, pô, sim, que é legal. legal, né? E eu comecei a estudar, só que daí depois de um tempo eu parei com a aula e continuei estudando sozinho. E aí fui aprendendo sozinho, né? Dali em diante, óbvio que esses 2 anos serviram para dar toda a base, né? Mas depois eu fui aprendendo sozinho. Minha irmã tinha uma guitarra que estava largada em casa, que ela fez aula durante Você um estava tempo. comentando agora, né, É, comigo? É. e ela tinha uma guitarra, aí eu pegava, assim, brincava um pouquinho, etc e tal, mas não sabia tocar. Até que um dia meu avô tinha me dado um violão quando era muito pequenininho, que também ficava de canto, muito legal, um Giannini. Hum. E eu comecei a brincar nesse violão também, etc e tal, e eu comecei a entrar no mundo da música e aprendendo muito sozinho, né? E durante, sei lá, dos 12 até agora, quando a gente começou a fazer a aula de sax, fui aprendendo todos os meus instrumentos sozinho. E eu fui, cada vez que eu ia entrando, eu fui aprendendo, e meu hobby era comprar um instrumento e aprender sozinho. Mas então, essa primeira fase de aula que você teve de teclado e tudo mais, isso ajudou de uma certa forma, né? Porque Muito, 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 muito. quando você foi pegando outros instrumentos, você tinha uma base já, você sabia, né? Que tem os acordes, que tem a melodia, essas coisas, né? Então acho que foi Sim. legal isso, né? Pra... Não, foi super útil, foi muito bom mesmo. E inclusive o pessoal fala assim, pô, João, como que você aprende a tocar tantos instrumentos? Eu falei, gente, depois que você aprende o primeiro, fica bem mais simples pra você aprender o segundo. Você tem uma base teórica, você tem mais ou menos uma noção, né, de acordes, agora você muda de instrumento,
lógico, é diferente para tocar, mas se você tem uma noção, né, de escala, de acordes e tal, aí é só acostumar com o instrumento. Exatamente. Então o pessoal fala assim: "Pô, como que você aprende?" Eu falei: "Eu acho que é a mesma coisa que o pessoal que aprende línguas. Depois que você aprende o macete de aprender uma língua nova, é igual para todas." Uhum. Não é meu caso, Sim, mas quem aprende fala várias línguas, eu falo que depois que você aprende a segunda ou terceira, fica muito mais fácil você aprender parece que é dali em dá um diante. start, né, no Exatamente. Então eu falo assim: "Gente, teoria musical é igual para todos os instrumentos. Não existe a teoria do sim, violão, a com teoria cer do piano, a teoria da bateria, com por mais que certeza. um instrumento acústico, outro é um instrumento melódico, O que outro de." muda é o instrumento, né. É, por mais que é o que eu falei, acho que a maior diferença é que você pega uma bateria para um piano, porque daí de fato putz, é um acústico, na verdade, percussão acústica, né, e harmônica, o piano contra apenas de percussão que é a bateria. Então acho que aí muda mais, assim, mas querendo ou não, o tempo é o mesmo, contagem de tempo é igual, Sim, tudo é sim, igual. claro, claro. E aí então você tinha um violãozinho, você ainda tem esse Janinho? Tenho, Tem? tenho, Que tenho, legal, cara. tenho. É legal guardar, né, É, cara, isso faz parte da tua história, né. não, e foi um presente que meu avô me deu, então são Sim, coisas que putz. assim, pô, pode me oferecer o preço que for, eu não vou vender também Sim, não. ele tem um valor sentimental, né. E aí depois desse violão e da guitarra, depois se você puder pegar a guitarra pra gente mostrar pra galera, é legal. Ah, você comprou esse violão que tá aqui, esse Hoffman, É, ou veio e o piano? o piano então, eu tocava O piano muito. veio depois do violão? O piano veio depois do violão. Porque eu tinha aquele tecladinho, eu ficava brincando com ele e ele era Uhum. meio que suficiente. Sim. Até que eu falei: "Pô, minhas músicas não estão ficando parecidas com as músicas." Eu falei assim: "Por quê?" Daí eu percebi que eu não tinha um sustain no piano. Então eu comprei um pedalzinho de sustain, etc e tal, começou a ficar melhor. Eu falei: "Mas não tô conseguindo colocar emoção." Por Hum, quê? Porque o meu teclado não era sensitivo. sim. Então, né, Peso das teclas, tudo isso aí é diferente, né. você não conseguia colocar emoção na música, né. Sim, Se eu apertasse forte, apertasse fraco, fazia o mesmo mesma som. coisa. Então eu falei assim: "Pô, tá Não faltando." tinha sensibilidade, né. E eu falei: "Quero comprar então acho que um teclado." Daí eu cheguei numa loja, falei: "Quero dar uma olhada nos teclados sensitivos." Ele falou assim: "Pô, pelo que você tá me contando, um piano digital é mais interessante do que O um cara teclado sensitivo." já sacou o que você queria. Eu falei: "Pô, qual que é a diferença?" Ele falou: "O piano digital ele vai imitar o piano. O teclado realmente você coloca um infinito sons nele, mas ali ele não é feito para você As tocar É piano com diferente, ele." né, é diferente. É. Ele falou assim: "É mais usado para uma produção musical, alguma coisa Hum. assim, do que de fato você tocar piano." Daí eu falei, tem o piano ali que tá atrás da câmera, o pessoal não É, tá depois a vendo. gente mostra, a gente faz um Daí vídeo. eu peguei esse piano e aí a paixão pela música aumentou cada vez mais. E aí o prazer de você tocar num É, piano como esse é. é E outra coisa. só foi aumentando, né. E é o que eu falei, eu sempre tinha esse hobby de comprar um instrumento e aprender a tocar, me virar para tocar sozinho. Eu lembro, por exemplo, uma vez que eu fui fazer uma viagem a trabalho, fui para Chapecó, e aí eu tinha que ficar lá mais 5, 6 horas até que era a hora do meu voo, já tinha feito as coisas que precisava, não tinha o que fazer. Fui para um shopping, tinha uma loja lá, falei: "Pô, tem um ukulele vendendo aqui por R$ 200." Aí eu comprei o ukulele. Parece eu, cara. O cara é apaixonado. Então, isso é uma paixão pela É, música, né? Quer dizer, qualquer instrumento que você ouve bem tocado, tudo não sei o que, dá uma vontade, né? Você fala, puta, pra quero caramba. pegar um instrumento desse para fazer um som, Não, né? eu ainda pensei assim: "Pô, não é que eu tô gastando aqui caminhões de dinheiro num Não, pô, é um instrumentinho que legal, etc e tal, e faz um som marcar, bacana." é. Comprei esse ukulele, eu lembro que eu sentei numa pracinha assim, Tô fazendo um som. comprei 3 cervejas, coloquei de lado, Demorou. abri ali no Cifra Club mesmo, umas partidas Sim, e fui tocando. Já comecei a tocar assim no sim, primeiro dia, né, que daí sim, é só você copiar o que o Cifra Club fala, você toca. sim. E aí fui comprando, então, assim, eu tenho essa mania de ir É, comprando, assim, algumas coisas e aprendendo. na verdade, João, assim, é porque ele tem uma baita musicalidade, né? Então, assim, né? Ah, é só abrir o sintetizador e você toca. Não, não é bem assim. O João é muito musical, né? A gente, putz, eu venho aqui, a gente fica discutindo música e tal, e ele tem um ouvido, assim, excepcional, né? Se você vai tocar uma coisa, se você fizer uma nota errada, ele vai falar assim, não, tem uma coisa estranha aí, né? Porque ele tem um ouvido muito bom e ele tem essa musicalidade. Então aí fica realmente mais fácil, né? Porque eu falo isso, João, porque tem muita gente que gostaria de fazer o que você fez, por exemplo, ah, comprei um ukulele, deixa eu brincar um pouquinho. E não vai sair assim, de uma forma assim tão espontânea, tão rápida, né? Porque a gente tem que a gente tem que ver que assim nem todo mundo tem essa facilidade, né? Certo. Então tem gente que, mas assim eu costumo dizer
todo mundo pode tocar, né? Assim, quem tem mais dificuldade vai ter que trabalhar mais, vai ter que ter mais paciência, né? Vai ter que estudar mais, todo mundo pode chegar lá. Mas tem gente que tem facilidade, que é o teu caso. Você tem uma musicalidade, quer dizer, e a história já vem lá de seus 12 anos de idade, 11, não sei, né? Que você já teve um contato, você já teve um instrumento, aí você fez umas aulas, tal, não sei o que, isso tudo vai agregando. Não, eu acho importante colocar o contexto, né? Então, que nem eu falei, pô, para mim foi fácil. Realmente foi fácil para mim, porque na época eu tinha 20 anos de idade, mas eu já tocava música no geral desde os 12. Sim. Então, assim, eu Tem uma bagagem aí. já tinha lido livros de teoria musical, eu passava tardes e tardes sentando no piano porque eu gostava, não porque eu precisava, nunca foi uma Sim, obrigação para mim, porque eu sim. falo que se fosse uma obrigação eu não ia Não gostar ia tanto. rolar, Então era uma coisa que eu gostava, eu sempre escuto música, tem um assim, prazer, né? de 24 horas no dia. Se 8 eu tô dormindo, sobra 16, 15 eu tô escutando música. Então, assim, eu tô sempre em contato com a música, ou lendo sobre música, ou tocando alguma coisa, ou ouvindo música do jeito que você tá prestando atenção no que o cara tá fazendo. Uhum. Então, eu falo, pra mim foi abrir o Cifra Club e sair tocando. Realmente, mas é porque eu já tocava 8 Já tinha anos, uma bagagem, já tinha uma lógico. bagagem do violão e tinha uma bagagem de ter uma noção de teoria musical. Quando você gosta, quando você tem interesse pela coisa, você é o que você está falando, você corre atrás, você procura ler, você procura assistir vídeos, né, ver vídeos de show, você vai em shows e tal. Isso tudo vai agregando, né? Isso tudo é uma experiência de vida, né, Sim. musical. E o que eu ia te falar? Você estava falando dos livros e tal. Puta, eu ia falar, me fugiu agora. Alguma coisa que eu ia comentar a respeito disso. Mas enfim, aí você. Aí você comprou o ukulele. Comprei o ukulele. Comprei o ukulele e fiquei brincando lá, porque eu falei, tenho 5 horas para ficar aqui na cidade, né, em Chapecó. Que é uma cidade super legal de conhecer, Deu pra mas já não tocar tinha um mais o monte que de fazer. música. Então eu falei, cara, eu vou pegar aqui, sentar numa pracinha e começar a tocar. Então eu peguei ali, era Lavian Rose. Eu falei, pô, parece legal tocar. Lembrei o que eu ia falar. Agora você falou da Lana Rose. Que você. Uma coisa que eu acho legal, que eu admiro em você, eu tenho alguns alunos que são assim, é que você é muito eclético. O João, ele gosta de rock, ele gosta de samba, ele gosta de funk, ele gosta de reggae, ele gosta de tudo, né? E uma vez me perguntaram assim, o que você ouve? Aí eu respondi assim, tudo que é bom, né? Então, porque é legal, isso é uma coisa muito bacana de você não ter preconceito, né? Quer dizer, pô, às vezes você ouve um sambinha, você fala, puta, que sambinha gostoso, Uhum. né? Que letra bacana e tal. Então, isso é mais um ponto positivo que eu vejo em você, que, que é importantíssimo, né, cara? E até para tocar, você fala, pô, se eu fosse tocar esse samba, como é que seria, né? É, Diferente de um rock and roll e tal. eu acho que assim, quando eu era menor, época assim, antes de entrar no ensino médio, etc e tal, eu falava assim, pô, tem alguns estilos musicais que eu não gosto, clássica, forró, não gosto, rap eu Mas é não isso, é uma gosto. coisa que é a fase da vida que a gente é meio preconceituoso mesmo. Mas eu acho que mudou quando eu Muda. comecei a pensar assim, cara, todo estilo musical tem alguma coisa muito interessante para agregar. Então tem Sim. algum tipo de arranjo, algum tipo de acorde, algum tipo de levada, algum tipo de batida. Então Instrumento. comecei a escutar, por exemplo, eu falava assim, pô, não gosto de forró. Lembro que eu falava, não gosto de forró. Eu comecei a escutar Fala Mansa. Eu falei, pô, Fala Mansa, muito gostoso, né? Não sei o quê. Aí eu fui entrando em outros artistas de forró e hoje eu gosto pra Aí caramba de você forró. abre a mente. Aí, música clássica. Pô, música clássica é chata, etc e tal. Aí eu comecei a tocar piano, comecei a ficar um pouco melhor no piano, então você começa a ter uma noção da dificuldade que é de fazer algumas coisas. Você começa a escutar algumas peças e fala assim, cara, como é que o cara fez isso? Entendeu? Como o Exato. cara fez Você isso? começa a entender, né? Por exemplo, bossa nova também, que eu sempre entendi o valor, mas eu não gostava de escutar. Uhum. Mas aí eu comecei a entender um pouco mais, eu falei, a complexidade dos acordes que tem em bossa nova, a complexidade de Sim, criação, de tudo, sim. é um negócio magnífico, né, que eu acho assim. Então você vai pegando um pouquinho de cada coisa, você vai... Todo estilo tem o seu valor, né? Assim, É, isso só agrega, né? Então você vai abrindo a mente assim, você, pô, cara, isso é ótimo, né? É muito melhor de quem é assim, né? eu acho que não ter o preconceito de, gosto de tal estilo de música ou não gosto, esse estilo de música aqui é de jovem, esse estilo aqui é de velho, isso daqui pô, não vale a pena, é lixo. Eu acho que não tem muito isso, realmente, tem muita música aí que é comercial e
realmente não tem uma qualidade de musicalidade nela, etc e tal, mas toda música tem uma coisa que você consegue tirar ali de legal. Sim, Toda, sim, alguma sim. criatividade, alguma construção de acorde. Que é isso, Sim. às vezes a música pode ser muito simples, tem 2 acordes, mas a ideia é genial, né? Quer dizer, aí você fala, pô, como é que você pega com pouca coisa e faz um negócio que fica demais, né? Então isso é uma coisa que eu acho bacana, assim, que Por eu exemplo, acredito. sobre isso, né? Eu viro e falo assim, qual que é a minha banda favorita? Eu respondo a mesma coisa já faz mais de 10 anos, que é Red Hot Chili Peppers. O pessoal fala, pô, Red Hot Chili Peppers, meu, pô, os caras tocam 4 acordes, E É daí? verdade, é verdade. Eles tocam Mas e 4 acordes daí? que são bem acordes bem comuns, que é um Rolling Stones, L, que é um Mi, um Lá Beatles, menor, um Fá, um Sol, não é, sai muito disso. E ao mesmo tempo eu gosto muito de Led Zeppelin, Pink sim, Floyd, claro. The Doors, que tem uma construção ali de teoria musical por trás muito forte. É. Mas eu gosto muito de Red Hot, eu acho que eles conseguem fazer uma coisa muito Sim. interessante com uma levada muito simples. Não, e é uma baita banda, né? Ah. Ele tem um baixo, uma batera que fala sério. Né? Mas tem muito roqueiro, ou então a galera que fala assim, pô, eu sou da música de verdade, que desmerece, etc. Então fala, cara, eu entendo de onde você vem, realmente. Tem outras bandas que tem uma qualidade de teoria musical muito, infinitamente melhor. Sim. Mas eu acho que, pô, é uma das poucas bandas que se eu colocar pra tocar 40 horas seguidas, eu não pulo uma música. Sim, porque você curte. É isso aí, cara. Aí é gosto, né? Cada um tem o seu gosto. Mas aí então, vamos lá, vamos recapitular. Violão Giannini, aí depois do violão Giannini veio esse violão Hoffman. Aí a ordem eu não vou lembrar. Não, aí. Foi o piano. Não, e aí eu lembro que eu fiz uma viagem no colégio ainda para jogar bola. E a gente tinha separada do samba, etc e tal. Eu falei, cara, eu vou aprender alguma coisa de samba, né? Daí eu comprei um pandeiro. O pandeirinho. Comprei um pandeiro. E eu comprei um tamborim. E antes disso tinha comprado um bongô. Eu sempre achei o bongô muito irado. Tem os instrumentinhos de percussão. Eu gostava. E aí a gente foi pra essa viagem, então eu levei o pandeiro e o tamborim pra gente fazer um sambinha, etc e tal, nos intervalos do jogo, ali no jogo, na saída do jogo, etc e tal. E era, pô, muito gostoso. Então acho que foi nessa ordem que eu comprei. Aí depois veio esse violão, o Hoffman. Aí depois foi o piano. Aí o sax. Qual que foi o start pro sax? Sempre achei um dos instrumentos mais irados que tinham. Achava lindo, assim. Mesmo. Assim, eu falava assim, cara, qualquer festa, né? Vamos pensar no cenário de festa. Tem uns caras que tocam música eletrônica, vem um cara e toca um sax ao vivo, galera vai à loucura. Sim. E você pega um outro lado completamente, um jazz, uma outra pegada completamente muito irada também. Então eu falo assim, cara, que instrumento maravilhoso. Não conheço uma pessoa que é hater do sax, entendeu? Você sempre simpatizou com o instrumento mesmo. Mas é um dos poucos instrumentos que quando eu comprei eu falei, esse aqui não dá pra aprender sozinho. Infelizmente, esse daqui não vai ter como aprender sozinho. Mas você sabe que é gozado, né? Porque assim, quando as pessoas que não conhecem direito e tal, olham o instrumento, vê aquele monte de botão e fala, nossa, cara, que coisa de louco, né? Onde é que põe? Onde põe o dedo? Não sei o quê. Aí quando você entende como funciona a coisa, porque a gente tem 10 dedos só, né? né? Então, quando você entende, você vê que a digitação do sax é igual da flauta doce, né? Que você tem lá o si, depois troca o dedo para fazer o dó, diferente da flauta transversa. Então, aí é lógico, né? Você tem que aprender escala, você tem que pegar a manha da embocadura, né? Tudo isso. Aí tem boquilha, tem palheta, tudo. E aí que nós começamos a soprar. E aí que a gente começou. Cara, eu lembro que na segunda aula você já falou, todo mundo que toca saxofone tem que tocar flauta. Foi a segunda aula que você já me falou isso. Que tem que tocar, geralmente toca, né? Porque aí às vezes, dependendo do som que o cara vai fazer, uma flautinha cabe melhor e tal, então é meio parecido. Muda um pouco a questão do sopro mesmo, da embocadura, mas... Então, assim, não é que tem que, né? Mas geralmente quem toca sax toca flauta e vice-versa, né? Não, eu virei pra todo mundo que fala assim, pô, você toca sax, que legal, mas parece ser difícil pra caramba, tem que ter muito fôlego. Não tem que ter tanto fôlego assim, se precisa, mas... Você tem que ter uma disciplina com relação à respiração. Porque às vezes você tá tocando, tá empolgado, você sopra e esquece de retomar o ar, aí você vai ficando meio roxo. Né? Aí até a hora que o som não sai. Eu esqueci de respirar a música inteira. Mas é muito legal. Mas eu lembro que todo mundo falou assim, pô, mas é difícil pra caramba. Eu falei, cara, uma coisa que eu acho mais fácil do sax
é que tem vários botões, etc e tal, mas não importa quantos botões você apertar ao mesmo tempo, só vai ser um som, só sai uma nota. É um Só sai uma nota. monofônico. Né? Então eu falo assim, eu acho que, por exemplo... Melódico. Se você pega um piano ou uma guitarra, você consegue fazer várias notas de uma vez. Então você já consegue fazer mais harmonizado. Que é um instrumento harmônico, né? Você faz acordes. E eu acho aí muito mais difícil, porque aí você cria uma complexidade muito maior. Então, para tirar uma música de ouvido, eu acho o saxo mais fácil. Porque só você ouve a melodia. Eu preciso pensar em uma nota só de cada vez. Sim. Agora, se eu quero pensar no piano, preciso pensar como é que ele tá tocando. Aí o cara faz os acordes invocados e você fala, cara, o que tem nesse acorde? Eu acho muito mais difícil, pessoalmente. Eu viro e falo assim, pra mim, né, que eu já tenho facilidade com música, né, então vamos levar isso em consideração. Mas eu falei, eu acho que você aprende a tocar sax, legalzinho, assim, em 1, 2 anos. Mas é um dos poucos instrumentos que você demora 10, 15 anos pra tocar bem. Você quer tocar bem, eu penso um pouco assim, às vezes. Eu acho que... Porque até hoje eu não sei afinar na boca, né? Fala assim, pô, essa nota aqui tá desafinada na hora que eu tô tocando. A gente percebe, às vezes, quando a gente tá tocando junto, fala assim, cara, não tá 100% alinhado. Você então, tá sozinho. Então eu percebo que, por exemplo, eu não tenho um ouvido, assim, afinadíssimo pra falar, pô, essa nota aqui tá 1/4 de tom errada, 1/8 de tom errado. Que aí realmente é difícil, mas você tem um bom ouvido sim, e você percebe quando quando a gente... Porque se você tá tocando sozinho, é uma coisa, é só você, o som vai rolar. Se o lá tiver um pouco acima, um pouco abaixo, tudo bem. Você vai estar tocando sozinho. Quando você está tocando com mais um músico, aí você tem que estar afinado, senão vai dar ruim. E quando a gente está tocando junto, quantas vezes você já não falou, ô, Cadu, acho que tá fora a nossa afinação aí. Aí, pô, pega o afinador lá e afina, né? Então você tem um bom ouvido sim. Agora, isso que você está falando é uma coisa muito... assim, aqueles caras fora da curva. Exato. Que é difícil mesmo. Mas é um instrumento que eu também sempre achei muito bacana, tem um som muito gostoso, né? É uma delícia, eu adoro também. E aí, o João, cada vez que eu chego aqui, ele fala, ô, Cadu, tem uma novidade. Aí um dia eu cheguei aqui, tinha um contrabaixo. Tá aqui, ó. Baixão de 4 cordas. Não, porque eu acho irado o som do baixo, não sei o que tal. É que puta, eu vejo você, eu falo, puta, cara, eu sou igualzinho. Né? Eu também tenho meu baixo em casa, lá tenho minhas coisas. E aí veio o baixo, né? Depois de... E o baixo veio por causa do Red Hot Chili Peppers, porque eu acho todas as linhas que o Flea cria absurdas, entendeu? Eu acho que assim... de baixo, eu acho que, assim, eu não pretendo chegar lá sozinho. Eu sei que é muito difícil você tocar uma música do jeito que ele toca, etc e tal, sozinho, ainda mais sem fazer aula. E não tenho muita experiência com corda, né, no geral. Mas foi por causa dele que comprei o baixo. Falei, cara, muito irado, eu acho que é muito gostoso. Mas você tira um som e assim, cara, você pega um instrumento, põe uma música, pô, vou tirar essa música, tudo é um exercício, né? E uma curtição, um prazer, né? Você Sempre pega lá, pô, pega o som, vou tirar é que nem às vezes eu tô em casa lá de bobeira, pô, vou pegar meu baixo, vou tirar uma música, eu vou pegar uma música que eu gosto, que tem uma linha de baixo legal, aí eu vou lá e fico brincando, tirando um som. E eu acho que aqui já muda assim um pouco o tema até de uma coisa que a gente estava conversando sobre, pô, comprar um instrumento meio que, sem tanta qualidade de primeiro, ou comprar um instrumento melhor, um instrumento pior. Uma coisa que eu escutei que faz muito sentido para mim se você comprar um instrumento mais bacana, você consegue comprar um instrumento mais bacana sem se comprometer muito, né, na parte financeira, você ter um instrumento mais legal faz você tocar mais. Ele faz, porque você fala assim, você fica... Dá mais prazer, você fala assim, cara, o instrumento que eu tenho, que legal, que bonito que ele é. Eu não tô nem falando de você comprar as melhores marcas, etc e tal, mas um instrumento que te dê tesão. Que tem um mínimo de qualidade, porque, lógico, tem que ter um pouco de tesão. Você pega um instrumento ruim, que não afina, não sei o que tal, cara, não dá, né? Você vai tocar, um negócio, você tenta afinar, não vai, né? Não tem você não consegue regular, e não resolve, né? Então, assim, tem que ser, no mínimo, um instrumento que tem uma qualidade mediana aí para você conseguir tirar um som legal. Não, falando assim, por exemplo, do baixo, né? O meu baixo, ele é bom, mas ele ainda ele é visto um pouco como um modelo de entrada, né, pro baixo, obviamente. Sim, mas é decente, ele afina. Mas o simples fato dele ser brancão, assim, bonito, fala assim, cara, que negócio legal. Então eu vinha aqui pra sala, às vezes, de noite, assim, ficava tocando sozinho. Colocava o amp bem baixinho, ficava tocando porque... Dá prazer. O simples fato dele ser bonito. Sim. Então não tô nem falando, pô, é uma marca absurda, uma Gibson, Fender, etc e tal, no caso das guitarras.
é só porque eu achava ele bonito. Então você comprar um instrumento que te dá prazer, Sim. vale muito a pena. Vale, É, vale a diferença, sim, porque você claro. tem muito mais tesão em aprender a tocar mesmo. Incentiva, né? Você tem vontade de pegar. Você fala, pô, quem que não aprecia, né? É. Você pega e fala, puta, olha que demais esse instrumento e tal. Isso tudo isso faz muito sentido. E aí depois do baixo, Aí depois do baixo veio a guitarra. foi a guitarra? Foi, porque o baixo eu comprei faz 1 ano e meio, eu acho, por aí. Tudo isso já, João? Por aí. Eu Cara, acho que sim. parece que foi ontem. Eu acho que faz 1 ano e meio por aí que comprei Nossa. ele. E aí veio a guitarra, né? E aí o cara chega pra mim e fala assim, então, Cadu, tô pensando em comprar uma guitarra. Eu falei, caraca, meu, o cara tá dominando. Eu falo pra eles aqui, né? Que nem aquele jogo War, né? Que você tem que ir, você vai adentrando, assim, você vai dominando a área, né? O João tá fazendo isso na casa dele, assim, na sala da mãe dele. Ele foi colocando aos pouquinhos, já colocou o piano. E tem uma coisa também, agora você contando a história que você queria ter uma batera. Ô, Guilherme, eu vou falar uma coisa, meu. Você não deu a batera para ele, mas, olha aqui, ó, vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Tá vendo? De quem que é essa bateria? Meu pai. É do meu pai. o Guilherme. Deixa eu ver aqui se mudei a câmera de lugar, não, acho que tá legal. Não deu a bateria para ele, mas comprou uma para ele, né? O Guilherme é o pai do João e essa bateria é dele. Safadeza isso aí, hein, meu? Ah, Eu tô brincando. mas Brincadeiras à parte, mas muito legal isso porque aqui sempre, né, pelo que a gente está ouvindo da história, tudo sempre houve muita incentivo na questão da música, nem que fosse apenas para ouvir, né? Assim, então, tanto é que deu no que deu, né? A influência é uma coisa muito importante. E eu acho muito legal porque hoje o Guilherme, né, depois de há não sei quanto tempo atrás aí que o Guilherme falou que estava afim de tocar batera, daí ele comprou a bateria eletrônica e tal. E é uma coisa muito legal, porque às vezes eles se reúnem aqui, pô, vamos tocar aquela música e tal. Daí o Guilherme vai na batera, o João pega o baixo, ou pega o sax, ou o piano, né? Às vezes eu tô aqui junto, a gente faz um som junto. E é legal pra caramba, né, cara? não, acho muito legal entrar nesse assunto, que assim, né, da minha família inteira, ninguém nunca tocou nada. Minha irmã mais velha fez, quando ela era bem mais nova, um tempinho de aula de guitarra, etc e tal, mas ninguém nunca tocou nada. E meu pai, ele virou pra mim e falou assim, eu comprei a bateria pra ter mais coisa em comum com você, né, que ele queria fazer mais, assim, coisas em comum comigo. Sim. Eu passava muito tempo Isso é muito estudando legal, música, então meu pai cara. falou assim, pô, eu quero entrar nesse mundo da música também. Sim. Como que eu vou entrar? Eu vou entrar na bateria. Porque meu pai é muito mais do mundo do esporte. Mas, né, meu pai Sim. corre, meu pai Sempre gostou lutava de. quando ele era mais novo, ciclismo, etc e tal. Uhum. E não é muito a minha pegada. Sim. Não é muito pra mim a parada de esporte, assim, no geral. Então a gente não tinha muitas áreas assim pra gente fazer coisa Fazer junto. coisa junto. Então ele entrou com a bateria por causa disso. Olha que legal. E aí eu lembro que Mas ele curte, viu? ele curte demais. Nossa, E assim, barato, é muito eu legal. falo aqui o quanto que meu pai evoluiu aí em quanto tempo de aula? 1 ano? Faço a menor 2 anos? ideia, cara. Eu sou meio sem noção. É, Eu mas 1 ano e perco- pouquinho, acho que de aula que ele tá fazendo. Eu lembro que assim, sei lá, no primeiro mês de aula, você passou alguns exercícios pra ele, pô, eu tava tendo dificuldade pra fazer, e eu sentei uma vez na bateria e duas olhadas, eu saí. E aí, nisso, meu pai até virou e falou, não é pra mim esse negócio. Eu tô aqui há 3 aulas, 4 horas só fazendo esse exercício aí, Ele é pô, cheio de falar essas coisas. em uma sentada o menino vai lá e toca, etc. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, entendeu? Tipo assim, você tem que pensar que eu respiro música faz 15 anos. Sim. Eu era da bateria da minha faculdade. Eu tenho uma noção de percussão. Sim, Eu tenho uma noção claro. de ritmo. Então, pra mim, é muito mais fácil. Você Tá tem, começando agora, né? com 60 anos e nunca tocou no instrumento na sua vida. Sim. Então, assim, não tem como comparar. É. Não tem como comparar. Então, é muito injusto você fazer essa comparação com você mesmo, entendeu? É porque, de novo, eu toco alguns instrumentos, fala, 15 anos. Mas hoje ele já tá bem legal, né? Muito Ele bem, participou, a gente muito tocou bem. A junto gente tocou junto. no Willy Willy. Isso é uma coisa fantástica, assim. Você tirar um som com seu filho, você não sabe o que é isso, cara. O João é pai, mas o Tomás, né? Tomás. Tomás, ele tem... Tá com 1 ano e 1 mês agora. 1 ano e 1 mês, né? É pequenininho, mas um dia, né, tendo o pai que tem, com certeza vai.
E você tirar um som com seu filho, cara, Não, é deve uma ser. coisa assim. Eu toquei com a minha filha uma vez, eu não sei nem como que eu consegui, assim, cara, que é uma emoção, assim, uma coisa fora da curva, né? Uhum. Então, com certeza pro teu pai isso é uma coisa muito legal. E ele curte, né? Hoje ele, pô, cara, essa música, aquela música, tal, né? A gente tá sempre batendo papo, falando de música e tudo mais. E é muito gostoso. Aí, então, daí ele chegou. Então, quando, pô, tô a fim de comprar uma guitarra. Eu falei, cara, isso aqui vai virar um estúdio já já, né? Só falta as caixas de ovo, né? Nas paredes, né? Meu, o cara vai e me compra uma guitarra maravilhosa, que é essa Fender Telecaster. Como é que chama o modelo? Nashville. Nashville, que ela tem 3 captadores, 3. né? O do meio é de Stratocaster. É. Coisa mais linda. E assim, cara, ele põe a gasolina, eu risco o fósforo e jogo. Porque eu boto fogo mesmo, cara. Porque é tão legal isso, tão bacana, né? E essa curtição e gostar. E aí você, pô, a guitarra chegou e, pô, eu tava ouvindo essa música, ó, essa guitarra que legal e tal. Porque você tá muito infiltrado nesse universo e quando você ouve uma música, você se liga nas coisas. Você fala, olha que baixo legal, olha que guitarra legal. Tal. Isso tudo só agrega, João. Né? Assim, então, cara, parabéns Obrigado. por tudo isso, né? Os instrumentos que são fantásticos, esse interesse seu pela música, eu acho muito bacana. E é isso mesmo, cara. Quem é curioso, quem fica perguntando um monte de coisa, é que aprende, Ah, né? Que você tem esse interesse, isso é muito legal. Espero que continue assim por muitos anos, até o fim da vida, se for o caso. Só tenho a te agradecer pela essa brodagem. Pô, cara, eu venho aqui, é uma delícia, cara. A gente passa às vezes umas horas aqui e fazendo um som e batendo papo, discutindo sobre música, e é uma coisa muito legal. Então, eu te agradeço por você topar fazer esse vídeo pro canal, que é enriquecedor, e tamo junto. pô, valeu, Cadu. Assim, Obrigado mesmo, viu, se eu João? posso te falar também, Cadu, pô, nas nossas aulas, cara, o nível que eu subi de teoria musical tendo essas conversas com você é absurdo. Pô, que E eu bom, acho cara. muito bom que, assim, do nada eu tiro umas dúvidas, não sei de onde, eu falo assim, pô, Cadu, é possível fazer uma pentatônica menor em cima de uma escala maior, ou então fazer ao contrário, etc e tal. O cara me deixa louco, cara. Aí, Faz umas perguntas, eu falo, ai, disso, aí, e aí o agora? Cadu me fala assim, peraí, deixa eu pensar dele. Não, acho que sim, etc e tal, e a gente vai conversando, e a gente É gostoso, vai né? descobrindo algumas coisas junto também, mas assim, num geral, pô, sempre que eu tenho uma dúvida mais assim, cabeluda assim, sempre me ajuda. Então, assim, acho que fazer aula faz muita diferença. Eu aprendi muito instrumento sozinho, etc e tal, mas eu não tenho teoria de violão própria, né, de digitação, de escala, etc e Uhum, tal. uhum. Sei fazer uns acordes ali porque eu decorei já de tanto Claro, fazê-los, claro. mas não tenho tanta teoria, né? Então, poder contar aí com a ajuda das aulas, né, sua ajuda ainda, pô, é Pô, sensacional. eu fico muito feliz por isso e aproveitando o gancho, eu até gostaria de falar que assim, eu aprendo, cara. Eu aprendo muito, porque às vezes você chega com umas paradas que você fala, pô, Cadu, isso aqui, aquilo, você fala, caceta, meu. E às vezes, cada um tem um jeito de ver a coisa. E às vezes você fala uma coisa que você fala assim, pô, isso aqui, se a gente fizer assim, fica assim, se a gente pensar desse jeito e tal. Aí às vezes eu paro pra pensar, cara, nossa, eu nunca pensei nisso. É. Então, assim, existe uma troca. Eu aprendo muito também, né? Então, assim, e o prazer, né, velho? De a gente, né? Pô, é sempre uma É delícia. sempre muito gostoso. Quando a gente pega, eu lembro que às vezes, quando a gente fica tentando tirar um som de ouvido, quando a gente tira ele, depois a gente consegue tocar, pô, fica eu e você que. Puta, aí é a glória, né, cara? Você fala, puta, consegui. Foi, saiu, não É acredito. É gostoso. muito Isso bom, é bom mano. demais. Então, meu, obrigado mais uma vez, Obrigado você, cara, Cadu. por Prazer. me receber aqui pra gente fazer esse vídeo. E tamo junto. Bora fazer um som. Daqui a pouco a gente põe uns vídeos de guitarra. Beleza? Fechou. Valeu, Valeu, João. Cadu. Muito Obrigado. obrigado. Valeu, galera. Valeu. E até a próxima.